Nós falamos até a nossa última aula em agonistas. Falamos primeiro em agonista alfa, depois falamos em agonista beta. Hoje nós vamos começar a falar dos antagonistas. E uma das primeiras, a primeira classe aí dos antagonistas, são os antagonistas de alfa, né? Então, os bloqueadores alfa, adrenérgicos não seletivos. Hoje, esses bloqueadores alfa não seletivos têm pouca utilidade clínica em razão do bloqueio também de alfa-pré. Lembrando sempre que o alfa-pré, beta-pré, controlam a liberação de noradrenalina, onde o alfa-pré diminui a liberação e o beta-pré aumenta a liberação. Alfa-pré e beta-pré, pode-se dizer que trabalham juntos. Quando eu tiro um, sobressai a ação do outro. Então, se eu estou bloqueando o alfa-pré, vai sobressair a ação do beta-pré. E o beta-pré aumenta a noradrenalina. E com esse aumento de nora, eu vou ter taquicardia e intensa hipotensão ortostática, que nós já falamos, né? E por quê? Ataque é porque eu estou aumentando a nora, como o alfa é bloqueado, eu vou aumentar a atividade de beta, né? E beta 1, o coração vai me dar taquicardia. E por alfa estar bloqueado, estou bloqueando todos os alfas, inclusive das artérias, que fazem a irrigação cerebral. E isso eu vou ter a hipotensão ortostática. A fentolamina, ela faz a ligação reversível em alfa-pós e alfa-pré. A fenoxibenzamina, ação é bloqueadora também sobre acetilcolina, histamina e serotonina. Então, tem muitos efeitos colaterais. Esses fármacos, praticamente, a gente não se tem aí uma utilização clínica deles hoje, né? Eles não têm o interesse clínico, a não ser em caso muito específico, como o caso, né, de feocromocitoma, que é um tumor lá adrenal, né, onde se aumenta muito a liberação de adrenalina, de noradrenalina. Então, só para a gente saber que já existiu, ainda tem os fármacos aí, né, os bloqueadores alfa não seletivos, mas na aplicação clínica diária, praticamente não tem uma utilidade. Só depois, então, com o... Opa, perdi aqui. Aqui. Com o surgimento, né, dos bloqueadores adrenérgicos mais seletivos, com o aparecimento dos bloqueadores betas seletivos, que aumentamos mais aí a utilização clínica, né, desses fármacos. Particularmente, duas substâncias bloqueadores alfa apresentou utilidade clínica, prazosina e a indoramina. A prazosina foi bastante utilizada na clínica quando surgiu, né, esse medicamento, como sendo aí um fármaco mais seletivo para alfa-1.
Então, ele agia muito mais em alfa 1 do que em alfa 2. Alfa 1 está no pós-sináptico, mais a nível de vasos. E o alfa 2, como nós já comentamos, seria o alfa pré-sináptico. Então, por ele ter uma baixa incidência em alfa 2, né? Então, não vai prevalecer o beta, não vai aumentar a nora, e aí, então, ele tem uma baixa incidência de taquicardia. Então, ele age mais especificamente, né, em alfa 1, que está nos vasos. Em pacientes com hipertensão, reduz a resistência vascular periférica e não altera o débito cardíaco. Então, esses pacientes hipertensos, você utiliza ele age bloqueando o alfa, né, você tem a diminuição da resistência, ou seja, o vaso ele dilata, e dilatando, automaticamente a pressão vai diminuir. Mas isso não chega a alterar o débito cardíaco, tá? Não altera. O débito ele continua a mesma coisa. Agora, gente, aqui, ó, na presença de insuficiência cardíaca, em razão da diminuição da pré-carga e pós-carga, pode aumentar o débito cardíaco. Para a gente falar sobre isso, gente, vocês precisam ter um conhecimento da fisiologia cardíaca. Vocês já tiveram a parte cardiovascular, fisiologia? Antigamente eu dava, né, a fisiologia. Aí passou para fisiopato, aí tiraram de mim e deram para o Paulo. Eu não sei como é que está aí a parte da fisiopato. Vocês já tiveram cardiovascular? Já sei, professor, a gente já está em respiratório. Tá. Então, um paciente com insuficiência cardíaca, né, ele não tem força suficiente para ejeção de sangue, não ejeta. E nesses pacientes com insuficiência cardíaca, por falta de força, por falta de ejeção, o nosso organismo gera vários mecanismos compensatórios, entre eles vasoconstricção, para tentar aumentar a ejeção. Então, a gente tem que partir do princípio que o coração insuficiente, ele está com uma pressão alta. Então, ele está, então, com dificuldade para ejeção. A gente chama isso de pós-carga. A pós-carga dele está aumentada, porque ele precisa se esforçar muito para conseguir ejetar sangue. Né? Porque vocês lembram como que as válvulas se abrem? Como que um coração ele consegue ejetar sangue? Vamos lá. Conversar cara a cara. Quem sabe como que é o funcionamento das válvulas cardíacas? Quem lembra? Quem fala? Elas servem para não ter refluxo, tipo, para o refluxo do sangue seguir em só um sentido, para não voltar as válvulas. Mas como que a válvula abre? Como que ela abre e como que ela fecha? O que dita esse funcionamento? Por que que ela abre e por que que ela fecha? Posso chutar, pessoal? Eu não lembro, por causa da sístole e da diástole, ou eu tô enganado, não sei.
Tá, é por causa disso, mas o que tem isso a ver com o funcionamento? Quem dita a abertura e o fechamento das válvulas é a diferença de pressão dentro da cavidade e fora. Quando o coração ele se contrai e a pressão ventricular fica maior que a pressão da artéria aorta, então aí a válvula abre e o sangue sai. Aí a pressão da artéria aorta vai aumentando, porque o sangue está indo para ela, e a pressão do ventrículo está diminuindo, porque ele está perdendo sangue. Aí quando a pressão, o ventrículo fica menor que da artéria, a válvula fecha. Então, a abertura e fechamento valvular é dependente da diferença de pressão. Ok? Baseado nisso, um coração insuficiente, que eu falei para vocês, ele já está tendo vários mecanismos fisiológicos para tentar recuperar a pressão. Aí, ele está tendo uma vasoconstricção. Então, a pressão na artéria aorta está alta, porque ele está tendo vasoconstricção. Então, o trabalho cardíaco está sendo muito alto, ele está se esforçando muito para conseguir ultrapassar a pressão da artéria aorta para abrir a válvula. E é por isso que um paciente insuficiente, os mecanismos fisiológicos acabam piorando cada vez mais a insuficiência. Então, se a pressão da artéria aorta está alta, tá? E ele está se esforçando muito, está saindo pouco sangue. E isso está levando ele a um grau de insuficiência ainda maior. Então, veja o que eu coloquei aqui. Na presença de insuficiência, em razão da diminuição, a pré-carga, que é uma congestão, porque se ele está tendo dificuldade para ejetar, você está acumulando sangue. Isso é uma pré-carga. E a pós-carga pode aumentar. Por quê? Porque o esforço que ele está tendo que fazer para ejetar sangue está muito alto. Então, quando eu dou um bloqueador alfa, que a artéria dilata, eu diminuo essa pós-carga. O coração ele vai se esforçar menos. E aí ele ejeta mais sangue. É por isso que eu falei que na presença da insuficiência pode aumentar o débito cardíaco, porque ele está bloqueando o alfa da artéria, ele está relaxando a artéria, está diminuindo a pressão da artéria, aí o coração que está insuficiente, ele consegue mandar mais sangue para a artéria. Entenderam isso, gente? Sim, professor. Muito bem. E o bloqueador alfa não interfere na circulação renal e nem na filtração glomerular. Não há uma interferência. Muito bem. A prazosina, ela quando foi lançada no mercado, né, ela foi lançada e indicada como assim, o fármaco principal, né, para hipertensão. Hoje, a prazosina ela é indicada como segunda, terceira ou até como quarta droga, tá? Mas ela já foi utilizada como a droga principal para o tratamento da hipertensão. Então, hoje ela é indicada como segunda ou terceira droga no tratamento da hipertensão, normalmente associada a um bloqueador beta, diurético ou ambos.
A mesma coisa que a gente já comentou sobre outras drogas, a prazosina, quando ela gera também o bloqueio alfa, né, e que a pressão ela cai rapidamente, o nosso organismo tende o quê? Tende a recuperar aquela pressão. Como eu já falei para vocês, que nós temos muitos mecanismos de recuperação. E a recuperação, esses mecanismos, normalmente é aumento da atividade cardíaca e retenção de líquida. Então, muitas vezes você é obrigado a associar outros fármacos para impedir esses mecanismos compensatórios. Então, é por isso que muitas vezes você precisa associar a prazosina a um bloqueador beta, em razão que ela está provocando aumento da frequência cardíaca, ou um diurético, porque está provocando a retenção hídrica. Quando não, precisa associar os dois juntos, né? Então, esses fármacos que a gente usava antes aí no tratamento da hipertensão, era muito mais difícil você conseguir um controle da hipertensão em monoterapia. Muito difícil. Tem que fazer uso de 2, 3 fármacos. Por ter ação em artérias e veias, resulta em um potente vasodilatador, importante na insuficiência cardíaca refratária. O que seria uma insuficiência cardíaca refratária? Vocês já viram esse termo, refratário? Uma insuficiência cardíaca refratária, vamos supor, é um paciente que já foi diagnosticado com insuficiência, já entrou com o medicamento para insuficiência, só que não está respondendo ao medicamento. Então, isso que a gente chama de refratariedade. O paciente está refratário ao tratamento. O tratamento não está fazendo o efeito que deveria estar fazendo. Então, nesses pacientes com insuficiência refratária, esse paciente que não está respondendo ao tratamento da insuficiência, a prazosina, ela entra aí para ajudar, para melhorar esse paciente insuficiente. Justamente pelo que eu disse aqui atrás. Ó, na presença de insuficiência em razão da pode aumentar o débito cardíaco. Então, ela aumenta o débito, e isso é importante no paciente insuficiente refratário, porque a insuficiência diminui débito. Então, se ele não está respondendo adequadamente, eu entro com a prazosina para aumentar o meu débito. E a vantagem da prazosina é que ela pode ser utilizada por via oral. Quando começou a usar a prazosina, ela tem, né? Mas se percebeu isso quando começou a utilizar, chamado de efeito da primeira dose. O paciente tomava a primeira dose e ele tinha uma hipotensão arterial acentuada, né? E esse paciente ele chegava a cair. Então, a prazosina era indicada para ser administrada de manhã. Então, muitos desses pacientes hipertensos tomava essa primeira dose de manhã e saía para trabalhar. 90 minutos após, contado no relógio, essa pessoa tinha uma hipotensão acentuada e chegava a cair. Ele caía na rua, ele caía no ônibus. Isso começou a ser
é relatado, né? Ao ponto de que chega, opa, espera um pouquinho, o que está havendo? Então, até se descobrir que esse efeito era um efeito da primeira dose, que a partir das outras doses isso ia se corrigindo, começou a indicar esse fármaco para ser tomado à noite. Então, não toma mais de manhã, você toma agora à noite. Você toma e vai deitar, que aí você não cai mais. Mas depois perceberam que esse efeito era mais acentuado na primeira dose, então eles começaram a retomar a administração de manhã, que é o melhor horário, mas com dose fracionada. Normalmente dividia-se o Prazosin em 4, e se começava com 1/4, no segundo dia 2/4, em 4 dias você começava a terapia propriamente dita, e aí você não tinha mais esse efeito da primeira dose. Então, se resolveu esse problema de hipotensão com o fracionamento da primeira dose. Ok? Outros efeitos. A redução do efeito vasodilatador. Era percebido também uma outra coisa aqui, uma redução do efeito vasodilatador após 4 dias de tratamento. Também revertido quando se continuava a terapia. Então, veja, o nosso organismo, você usava a primeira dose, você provocava uma vasodilatação e o nosso organismo reagia rapidamente contra esse efeito, tá? Esse efeito provavelmente se devia ao aumento da renina para provocar uma maior retenção de sódio e de água. Esse efeito, normalmente, ele é revertido quando você persiste com a terapia. O organismo vai se adaptando e vai diminuindo esse mecanismo compensatório. Às vezes, não consegue ter uma reversão satisfatória. Daí aonde, então, você precisa associar diurético para compensar essa retenção hídrica. Ok? Outros efeitos. Tonturas. Por quê? Porque você perde, né, a perfusão cerebral. Você está dilatando as artérias que fazem a irrigação cerebral. Então, você pode ter cefaleia. Se você tem uma vasodilatação a nível cerebral, você pode ter uma cefaleia. A cefaleia é provocada por isso, por vasodilatação, né? Aumento, zumbido, náusea, vômitos, aumento do número de imicções e edema. Então, muitos desses daqui é resolvido administrando um diurético junto e, às vezes, até um beta-bloqueador. A endoramina. A endoramina é um alfa-bloqueador com maior afinidade ao alfa-1. Então, ele já tem uma ação mais específica, né, para alfa-1. Uma ação mais seletiva para alfa-1. Muito bem. A endoramina também se percebeu que ela tem uma ação estabilizadora de membrana e inibidor de receptor H1 da histamina. Esse efeito estabilizador de membrana e inibidor de H1,
Isso aqui é um efeito, pode ser considerado um efeito antialérgico, né? Estabilizador de membrana é evitar que seja liberado os grânulos de células de defesa, especialmente os mastócitos, né? Não liberando a histamina. E o efeito bloqueador de H1, que é o receptor da histamina, né, que leva ao estado de alergia. Então, ele pode ser considerado um antihistamínico. Só que ele consegue ter uma ação central e o bloqueio de H1 a nível central pode provocar sedação, pode provocar sonolência, tá? Então, esse é um dos efeitos adversos. Vou ligar o ar aqui que está esquentando. Muito bem. A aplicação clínica da endoramina semelhante à prazosina. Eu não falei aqui, né? Possui ação maior em artérias, com menor efeito na hipotensão ortostática. Então, em relação à prazosina, tem menor efeito na hipotensão ortostática, mas pode ter, tá? É menor efeito, mas pode ter. Muito bem. Agora, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando começaram a utilizar esses bloqueadores alfa, sempre que você tem um fármaco novo, esse fármaco ele precisa ser relatado, né, o que os pacientes sentem, é feita uma pesquisa, né, para ver se o medicamento está surtindo aquele efeito esperado, ou se está tendo algum tipo de efeito adverso, colateral, que eles não conhecem. Então, quando começaram a utilizar o prazosina e tal, principalmente, muitos pacientes começaram a relatar ao médico um efeito. Pacientes, homens, a partir dos 60 anos, é comum começar a ter uma hipertrofia prostática. A próstata ela começa a crescer. A uretra passa dentro dela, então esse crescimento começa a apertar a uretra, e aí começa a ter dificuldade em micção, e começa a ter retenção urinária. Quando começaram a usar a endoramina, a prazosina, começou a vir um relato desses pacientes que tinham essa hipertrofia benigna de próstata, começaram a relatar que eles estavam se sentindo melhor, que estavam tendo um alívio na retenção de urina, que melhoravam. Opa, o que está acontecendo? Aí que foram descobrir que a próstata tem receptor alfa e que o esfíncter urinário também tem receptor alfa. E o alfa prostático, ele que é o responsável pela hipertrofia de próstata. E o alfa do esfíncter é que faz a contração do esfíncter. Então, quando se passou a utilizar o prazosina, bloqueando o alfa, você começou a diminuir a hipertrofia, começou a reverter. A próstata ela começou a dilatar, a diminuir aquela compressão. E o esfíncter começou a relaxar mais. E aí esse paciente passou a urinar mais, melhorando a retenção hídrica. Certo?
Então, aí que começou a surgir fármacos mais seletivos para o tipo de alfa prostático. Descobriram que o alfa da próstata é o alfa do tipo 1A. Então, surgiu a tanzulosina, que é um bloqueador de alfa 1A, não que ele também não haja em outros alfa, também age, mas ele é mais seletivo para alfa 1A. É um inibidor mais potente do alfa 1, né? Presente no músculo liso da próstata e bexiga. Então, ele reverte a hipertrofia prostática benigna. E tem um menor efeito sobre a pressão arterial. Menor efeito, não que não tenha, ok? Tem apenas um menor efeito, ok? Muito bem. Então, aí, e tem também, foi descoberto posteriormente, que eu também tenho o alfa-1A presente no coração, que também é responsável pela hipertrofia cardíaca. Aí, gente, a tanzulosina, ela começou a ser utilizada para os pacientes com essas complicações urinárias. Então, ela passou a ser prescrita mais pelos urologistas. Então, na cardiologia, esses bloqueadores alfa foram perdendo a sua aplicação clínica, mas ganhando a aplicação clínica na urologia. Então, hoje se usa muito a tanzulosina, que é um bloqueador alfa mais seletivo para alfa 1, na urologia, tá? Só que você precisa também ter um certo cuidado, né? Porque, apesar de ter, assim, o menor ação, né, sobre a pressão, mas também acaba tendo uma ação sobre ela. Então, pacientes hipertensos que fazem uso de outros fármacos, urologista e cardiologista é bom se conversarem, né? Para ver aí os efeitos, senão esse paciente pode acabar tendo uma hipotensão. Ok? Existe um fármaco que é um antagonista agora de alfa-2 seletivo. Se é antagonista de alfa-2, aonde que eu tenho principalmente alfa-2? No pré-sináptico, né? A ioimbina, ela já foi muito utilizada, gente, mas hoje praticamente não se usa mais, tá? Ela aumenta a liberação de noradrenalina, estímulos e beta-1 e aumento de insulina. Então, ela tinha um aumento muito grande da atividade cardíaca, principalmente, tá? Ela era utilizada, no passado, no tratamento da disfunção erétil, tá? Hoje não se usa mais, é até um fármaco um tanto perigoso. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, prof. Tudo bem? Não, professor. Não está tudo bem ou não tem dúvida? Não, não tenho dúvida. Obrigada. Tá bom. Gente, só um minutinho, venho já já. Um minutinho só.
Desculpa, gente. Vou aproveitar um cafezinho. Servidos. Muito bem. Continuando. Os bloqueadores alfas, tá tudo bem? Tudo certo? Bloqueador. Ok, prof. Bloqueador beta, então, agora. Os bloqueadores beta, gente, é uma classe muito importante, viu? A gente vai falar muito deles. Então, bloqueadores beta. Todos os bloqueadores beta inibem competitivamente os efeitos das catecolaminas no local do receptor beta. Então, se é um bloqueador beta, obviamente está impedindo ou bloqueando a ação do mediador químico, né? A nora, nos receptores. Não existe um bloqueio total ou máximo, tá? Isso não existe. Falar, eu vou bloquear a beta para buff, bloqueei tudo, aí o coração para. Não, não tem isso. Tá? Os efeitos de um beta-bloqueador podem ser superados pela administração de um agonista em dose suficiente. O que é isso? A Carla deve ter comentado com vocês sobre antagonista competitivo. Sim? Gente, acorda. Carla comentou ou não? Não lembro, professor. Vamos supor, você bloqueia um receptor. Você está bloqueando um receptor beta. Então, você está usando um beta-bloqueador. Mas, se você quiser reverter o bloqueio, você pode utilizar um agonista beta. Se esse agonista for em dose maior do que o bloqueador, os dois vão competir pelo mesmo receptor. E a competição pelo mesmo receptor vence quem estiver em maior dose. Por isso que eu falo aqui, em dose suficiente. Então, se eu estou tendo, vamos supor, um efeito de um bloqueio beta, o paciente está entrando em bradicardia perigosa, né? Eu posso ir lá e administrar uma adrenalina, uma noradrenalina, uma dobutamina, que é um agonista de beta-1, eu administro, e ele vai lá e compete com o bloqueador. Ele desloca o bloqueador e ele se liga ao beta-1, revertendo o efeito bloqueador. Então, isso é competição, né? Isso é antagonismo competitivo. Ouviram já falar disso? Acredito que sim. A Carla deve ter falado já isso com vocês. Tá? Então, o efeito de um beta-bloqueador pode ser superado pela administração de um agonista em dose suficiente. Os efeitos de um beta-bloqueador só podem ser avaliados na presença de um estímulo simpático. Vamos aqui raciocinar aqui. Vamos supor,
se você pegar agora, do jeito que nós estamos aqui, eu vou tomar um metoprolol, que é um bloqueador de beta-1. Vou tomar um comprimido. Cada um de vocês tomam aí. Será que a gente vai perceber o efeito desse medicamento? Pode ser que não. Na grande maioria, a gente não vai perceber. Por que a gente não vai perceber? Porque vai estar bloqueando o beta-1, mas o beta-1 está tranquilo, ele está no seu estado fisiológico. Para que eu perceba um bloqueio de beta, aquele beta precisa estar sendo estimulado. Ele precisa estar ativo para que eu perceba. Então, eu vou perceber um efeito de um bloqueador beta no coração se eu estiver tendo um ataque cardíaco. Eu estou lá com o coração a 150, 160 por hora. Eu tomo um bloqueador beta, daqui a pouco eu posso até perceber que reduziu, diminuiu aquele efeito. Certo? Mas se eu estiver fisiologicamente normal, dificilmente eu vá perceber aí o efeito de um bloqueador. Entenderam isso, gente? Tudo bem? Muito bem. Atividade simpatomimética intrínseca, também denominados de agonistas parciais. Gente, deixa eu explicar isso para vocês. Muita gente confunde isso daqui. Muita gente não entende isso daqui na hora de ler no livro. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Bloqueador beta com atividade simpatomimética intrínseca. Então, você vai encontrar lá nos livros de farmacologia, bloqueador beta com ASI, com atividade simpatomimética intrínseca. Esses fármacos, hoje, são muito pouco utilizados, mas eles podem ainda ser utilizados. Mas o que é isso? O que é uma atividade intrínseca? Vocês sabem o que é uma atividade intrínseca? Sim ou não? Eu adoro essas respostas rápidas que vocês dão, sabia? O que é atividade intrínseca? A Carla já deve ter falado com vocês, acredito que sim. Né? O que é eficácia? Não precisa saber o que é, mas já ouviu falar, eficácia. A atividade intrínseca e eficácia é a mesma coisa. Então, eu vou dizer assim, um fármaco para ter ação, ele precisa se ligar ao receptor e promover a ação. Então, se ele se ligou e promoveu a ação, eu falo que esse fármaco tem atividade intrínseca, que esse fármaco tem eficácia. Tá? Então, a atividade intrínseca me diz se o fármaco ele tem ação ou não. Tá?
Então, a hora que eu falo aqui, ó, atividade simpatomimética intrínseca, eu estou falando que é um beta-bloqueador, mas que tem atividade simpatomimética, ou seja, é um fármaco que age, que tem efeito beta. Opa, mas um bloqueador não tem efeito. Como que esse bloqueador tem efeito? Então, vejam bem. Na realidade, o que nós chamamos de beta-bloqueador com atividade simpatomimética intrínseca, na realidade, ele não é um beta-bloqueador. Na realidade, ele é um agonista beta. Agonista. Só que a atividade intrínseca dele, a eficácia dele, é baixíssima, é muito baixa. É tão baixa que a gente considera ele como sem efeito. Por isso que ele entra na classificação de beta-bloqueador. Tá? Então, ele tem a propriedade de se ligar aos receptores beta, exercendo efeito qualitativamente igual ou produzido pelo agonista, porém quantitativamente muito inferior. Então, ele se liga ao receptor beta, ele não bloqueia o receptor beta, mas ele está ocupando um espaço. Aonde ele está ligado, o mediador não se liga. O mediador, ele não consegue se ligar. É por quê? Porque o fármaco está lá ocupando o espaço. Só que ele tem uma ação muito inferior à do mediador. Por isso que o efeito é considerado bloqueador. Está diminuindo o efeito em relação ao mediador. Então, é por isso que ele é chamado de bloqueador. Mas é um bloqueador com ASI. É um bloqueador que tem atividade simpatomimética intrínseca. E isso era interessante, já foi interessante algum dia, né? Quando vamos supor, um paciente, ele precisava ter uma diminuição de renina, ele, né, precisava ter um efeito assim, mas eu não podia diminuir a atividade cardíaca dele, eu não podia bloquear a atividade cardíaca dele. Então, eu usava aí um bloqueador com ASI. Tá? Mas hoje nós temos bloqueadores mais seletivos, né, para beta-1 e tal. Então, a gente deixou de usar esses fármacos. Apesar de ainda ter aí, eles estão aí ainda, mas a utilização dele é muito baixa. Ok? Então, na realidade, quando se fala em bloqueador com ASI, eu não estou falando em bloqueador, eu estou falando em um agonista com baixa atividade intrínseca, com baixa eficácia. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Bom, os bloqueadores beta, nós temos os bloqueadores não seletivos, que bloqueiam todos os betas, e nós temos os bloqueadores seletivos para beta-1. Seletivo para beta-1. Esses bloqueadores seletivos para beta-1, eles acabaram ganhando aí o nome, né, de cardioseletivo, né, pelos cardiologistas. Mas, na realidade, ele não é um cardioseletivo. Ele não age somente no beta-1 cardíaco. Ele age em todos os beta-1. Aonde houver beta-1, ele vai estar
é bloqueando, tá? Mas, por se perceber o efeito, principalmente a nível cardíaco, então passou a ser chamado de cardioseletivo. Então, quando vocês ouvirem dizer, esse é um beta-bloque cardioseletivo, esse termo que usa muito dentro de hospitais, né? Você já sabe que é um bloqueador seletivo para beta-1, tá? Aí nós temos o atenolol, metoprolol, que está sendo bastante utilizado hoje, é um fármaco bem seguro, acebutol, eles possuem maior seletividade para beta-1, né? Mas com o aumento da dose ocorre bloqueio em beta-2 também. Então, veja, todos esses fármacos bloqueadores de beta-1, fármacos seletivos para beta-1, eles, se eu aumentar a dose, eu também tenho bloqueio de beta-2, tá? Também tem. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção, né, para os pacientes asmáticos, que precisam fazer uso de bloqueadores beta. Porque esses pacientes asmáticos, se eu não usar uma dose adequada, se eu aumentar a dose, eu posso também bloquear o beta-2. E aí eu vou ter o problema no paciente asmático. Porque o asmático, ele não pode ter o seu beta-2 bloqueado. Por que não? Porque o beta-2 pulmonar é que vai fazer broncodilatação. Ok? Isso aí vocês já sabem, né? Onde eu tenho o beta-2, o que ele faz, né? Espero que sim. As maiores evidências, entretanto, são de que pacientes propensos à broncoconstricção podem usar os bloqueadores beta em doses adequadas, sem apresentar broncoconstricção. Tá? Então, os pacientes asmáticos, eles podem usar esses fármacos seletivos em doses adequadas, sem apresentar broncoconstricção. Só não posso aumentar muito essa dose. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, sem dúvida. Pelo jeito, a nossa prova, então, só vai ter 10, né? Que bom. Os beta-bloqueadores são integralmente absorvidos após a administração oral, porém, sua biodisponibilidade é variável de fármaco para fármaco. Então, veja, beta-bloqueador, gente, é uma classe em que você não pode trabalhar com qualquer fármaco dessa classe como tendo as mesmas características. Não, eles mudam muito de característica cinética de fármaco para fármaco, tá? Então, eles são bem absorvidos, a sua grande maioria, mas a biodisponibilidade é variável, isso porque a metabolização deles variam muito de fármaco para fármaco, né? O principal responsável por essas variações é a metabolização pelo fígado. Então, o fígado é o principal responsável por essas variações, principalmente quando ocorre o efeito da primeira passagem. O que é efeito da primeira passagem?
ou o que é metabolização pré-sistêmica. E aí? E aí, gente, como é que ficamos? Professor, pode Oi. ser concentração de fármaco reduzido ou não? Sim. É o seguinte, quando nós fazemos uso oral, né, de um fármaco, você faz uso oral, vai para o estômago ou para o intestino, né, onde será absorvido. Tanto a absorção pelo estômago quanto pelo duodeno vai cair na circulação periférica, na mesentérica, e vai ser direcionado para a veia porta e vai ser conduzido para o fígado. Vai passar pelo fígado, depois de passar pelo fígado, é que vai sair para a circulação sistêmica. Depois é que ele vai ser distribuído. Então, ele é absorvido e antes dele ser distribuído, ele passa pelo fígado. Então, a gente chama isso de primeira passagem, né? Absorveu, passou pelo fígado. Só que a hora que ele passa pelo fígado, parte dele já pode ser metabolizado. Parte dele já pode se perder nessa primeira passagem. Então, a hora que ele chega na circulação sistêmica para alcançar o seu alvo, né, para fazer o efeito, ele já não tem mais aquela concentração que ele tinha antes, que ele foi administrado. Ele perdeu alguma concentração nessa primeira passagem. Então, a gente chama isso de eliminação pré-sistêmica. Ele foi eliminado antes de chegar à circulação sistêmica. Ou eliminação de metabolização pré-sistêmica, ou efeito de primeira passagem. Efeito de primeira passagem. Tá? E alguns fármacos, isso acontece assim de uma forma mais intensa. Nós temos um beta-bloqueador inespecífico, que é o propanolol. O propanolol é bastante utilizado, serve para muitas coisas. E o propanolol, ele tem um efeito de eliminação pré-sistêmica, ou um efeito de primeira passagem, de praticamente 50%. 50%. Isso significa que, se eu administrar 40 miligramas, só vai chegar na circulação 20 miligramas. Veja, eu perco a metade na primeira passagem dele. E isso é um dado, né, que a indústria farmacêutica precisa informar ao médico, informar para nós, para que a gente saiba disso. Né? Eu preciso saber disso. Por que eu preciso saber disso? Vamos supor. Quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Interromper à vontade. Vamos supor, se um paciente está fazendo uso do propanolol em comprimido, ele está usando 40 miligramas oral. Aí, um belo dia, ele vai ser hospitalizado. E lá, no hospital, vão passar a administrar o propanolol injetável.
Como é que fica? E aí? O medicamento injetável tem efeito de primeira passagem? Não. Não. Ele já vai direto para a circulação. Então, esse fármaco vai se perder em 50%? Não. Não. Então, eu preciso fazer a administração parenteral com dose reduzida. Se ele toma 40 oral, injetável, eu vou reduzir praticamente a metade. Eu vou dar 20 miligramas só. Porque senão esse paciente vai ter um efeito aumentado. Entenderam isso, gente? Entendi, professor. Perfeitamente. Tudo bem, gente? Então, isso que é o efeito de primeira passagem. Ok? Então, o fígado é o principal responsável por essas variações. Isso explica por que o propanolol é mais eficiente quando administrado por via intravascular. Por quê? Porque você não perde ele. Quando ele é administrado por via oral, você perde praticamente metade dele antes dele conseguir fazer o efeito. Ok? Praticamente a metade. Os bloqueadores beta possuem meia-vida também variável, que vai de 2 a 13 horas, justamente por causa dessas variações de metabolização, essas variações cinéticas, né? Alguns fármacos demonstram tempo de ação maior do que a meia-vida. Por quê? Porque tem uma redistribuição e metabólitos ativos. Devido ao item anterior, a dose utilizada é variável de paciente para paciente. Então, gente, os beta-bloqueadores são fármacos, tá, que nós precisamos dosar de paciente para paciente. Pode haver muita variação na dose de um paciente para outro. Às vezes o médico, ele começa a usar uma certa dose que ele acha que vai ser bom para aquele paciente, mas ele vai precisar avaliar esse paciente, tá, nos primeiros 15 dias, o primeiro mês, para até ele começar a ajustar uma dose mais adequada para ele. Ok? Tudo bem, gente? Muito bem, gente. Quero saber como é que está aí até aqui. Tudo bem? Tudo certo, prof. Gente, eu tenho que entrar agora em uso clínico. Veja, tem muitos uso, tá? Eu tenho que explicar um a um. E isso vai demorar um certo tempo. E como nós estamos adiantados com nossas aulas, eu vou parar aqui hoje, tá? Para a gente não entrar e eu ter que interromper o uso clínico dele, que é importante. Eu quero saber se existe alguma dúvida até aqui com vocês. E eu quero saber uma outra coisa. A nossa prova está marcada para que dia? 27. Então, não é semana que vem, não, né? Não. Cai toda a matéria, professor? Até onde a gente foi, né? Professor, é a sua matéria e a da Carla junto? A prova? É o que a gente tinha combinado.
né? A minha e da Carla. Eu vou falar com a Carla essa semana e aí a gente volta a conversar, mas a princípio eu acho que seria assim. Tá? Gente, vocês podem dar uma olhada na matéria, tá? Olhando, e semana que vem, tá? Vocês podem tirar todas as dúvidas, tá? E depois também, embora a gente não tenha aula, mas vocês podem me procurar aí, tá? Para tirar dúvidas, tá? Durante as semanas, sem problema, tá? Só que é melhor usar, apesar que a faculdade não gosta, mas, gente, eu vou ser sincero, tá? Só um minutinho.